meus irmãos? É muito pouco amém para bastante gente. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Todos vocês que trouxeram a Bíblia, levante a sua Bíblia aí para me ver. Só quem trouxe a Bíblia, deixa eu ver. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Coisa boa. Abram as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Vou pregar bem baixinho porque eu estou bem rouco, mas segundo a graça que me for dispensada, eu estarei compartilhando convosco algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui avisado hoje à tarde, toda atenção agora é pouca, amém? Vamos reverenciar a palavra de Deus. Eu fui avisado hoje à tarde, meu irmão que estaria pregando aqui, o Oséias, e por motivo de força maior ele não pôde estar. Ele entrou em contato comigo na parte da tarde, perguntando se eu poderia estar aqui convosco para suprir a ausência dele. E eu de pronto atendi a esta convocação. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade a me confiar desta noite. Departamento da Juventude, vocês estão de parabéns. Que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, continue lhes abençoando de forma toda especial, na qual só Ele, mais ninguém, sabe abençoar. E que essa chama não se apague e que não venha se apagar. Amém? Todos encontraram o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, diga amém. Somente a parte A. Eu vou pedir a atenção de todos aqui, para que você absorva tudo quanto Deus quer falar conosco esta noite. Então, vamos encerrar e cessar as conversações e vamos ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Quantos encontraram Ezequiel capítulo 37? Digam amém. Amém. A parte A, somente, está descrito da seguinte forma: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu conto até 3 e no tempo 3 eu gostaria que todos vocês relessem a parte A do versículo 1 do capítulo 37. Vamos lá no tempo 3. 1, 2, 3. Amém. Assentáveis, por favor. Vou esperar todos vocês se acomodarem. Amém? Amém. Queridos, na liturgia deste culto, o Senhor Deus vem falando conosco de forma toda peculiar e especial, e certamente continuará falando conosco, agora através de sua bendita palavra. Quantos querem ouvir Deus continuar falando, diga amém. Eu quero crer que é do conhecimento de todos vocês que o episódio registrado no capítulo 37 do livro de Ezequiel tem o seu desdobramento, o seu desenrolar a partir de uma visão dada por Deus a este profeta. Visão esta de um vale de ossos secos, conforme registrado na epígrafe ou no título, como queiram, que está retratado e descrito da seguinte forma: a visão de um vale de ossos secos. Vocês são sabedores também, mas é importante ressaltar que o objetivo de Deus, ao dar esta visão para o profeta Ezequiel, era duplo. Primeiro, Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel o real estado do povo de Israel. Percebam que os ossos sequíssimos, dentro da visão que Ezequiel tem, são a representação legal da casa de Israel, conforme registrado no versículo 11, aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel, que está descrito da seguinte forma: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem,
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos cortados. Então, observem os senhores e percebam que os ossos sequíssimos dentro da visão que Ezequiel tem, na verdade, são uma metáfora que tem como finalidade mostrar o real estado do povo de Israel. Em segundo lugar, Deus mostra para o profeta Ezequiel, que também tinha como objetivo restaurar a nação de Israel, conforme registrado nos versículos 12, 13 e 14, aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel, que estão descritos da seguinte forma, versículo 12: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Versículo 13: então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Versículo 14: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vejam que, através destas palavras ditas por Deus para o profeta Ezequiel, entende-se que Deus também tinha como objetivo restaurar a nação de Israel. Então ficou claro o duplo objetivo de Deus ao dar esta visão para o profeta Ezequiel. Primeiro, Deus queria mostrar para Ezequiel o real estado do povo de Israel. E segundo, Deus mostra para o profeta Ezequiel, que também tinha como objetivo restaurar a nação de Israel. Analisando este duplo objetivo de Deus, ao dar esta visão para o profeta Ezequiel, nós podemos avaliar que Deus é um Deus que vê além do que o homem pode ver, e também podemos afirmar que Deus não está inerte e nem age com indiferença com relação aos problemas do seu povo. Se não percebam, vejam que Ezequiel, como sendo israelita, obviamente sabia do estado de sua nação, mas a visão do profeta Ezequiel, no que se refere à nação de Israel, era parcial. É por este motivo que Deus tinha como primeiro objetivo mostrar para o profeta Ezequiel o real estado do povo de Israel. Então percebam que a visão de Ezequiel era limitada. Já a visão de Deus em contrapartida, obviamente, é total, é ampla, é completa. A visão de Deus é panorâmica e geral. Isto significa dizer que Deus vê além do que o homem pode ver. E a fim de elucidar ainda mais esta verdade, eu devo lhes dizer que no versículo 11 do capítulo 37 do livro de Ezequiel, que eu citei para vocês, percebam que Deus expõe, ao dar esta visão para o profeta, o estado de animosidade do povo de Israel, que estavam, obviamente, sem ânimo, sem esperança e desmotivados, porque estavam cativos e aprisionados na Babilônia. E também Deus expõe o estado de morte espiritual da nação de Israel, representada dentro da visão pelos ossos sequíssimos. Somente a título de informação, é relevante dizer que dentro dos ossos corre um líquido chamado sinovial. E a função deste líquido é basicamente nutrir as cartilagens e lubrificar as superfícies articulares. Ou seja, este líquido é a vida dos ossos, pois ele contribui no desempenho das funções das cartilagens e das funções articulares, dentre outros. Vejam que, ao dar esta visão para o profeta Ezequiel, Deus faz um paralelo entre os ossos sequíssimos e o povo de Israel. E o que ambos tinham em comum é que estavam sem vida. Logicamente, no que se refere à nação de Israel, eles estavam sem vida espiritual, estavam mortos espiritualmente. Mas o que eu quero frisar e destacar é que, ao fazer este paralelo entre os ossos sequíssimos e o povo de Israel,
Deus se revela como sendo um Deus que vê além do que o homem pode ver. Se não, vejam, a expressão ossos sequíssimos, utilizada por Deus no texto, revela a ausência deste líquido sinovial que corre por dentro dos ossos, ou seja, revela a ausência daquilo que é a vida dos ossos, mostrando-nos que Deus enxerga por dentro dos ossos, enquanto a visão do profeta Ezequiel, no que se refere à nação de Israel, representada no texto pelos ossos sequíssimos, era superficial, pois o profeta Ezequiel só podia enxergar o exterior dos ossos, o que me leva a entender que a visão de Deus perscruta aquilo que o homem não pode ver, isto é, Deus vê e enxerga a raiz e a origem daquilo que nos enferma, daquilo que nos faz adoecer espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente e fisicamente. Deus tem um olhar clínico do nosso interior. Ele enxerga os recônditos da nossa alma. O homem vê a aparência, o exterior, o físico, a matéria. Deus enxerga as enfermidades da alma. A visão de Deus vai além. A visão de Deus é metafísica. Deixa eu dizer a vocês, alguém precisa de ouvir isto aqui esta noite. Aquele trauma na sua alma que o homem não consegue ver, Deus viu. Aquele sentimento de depressão que enferma a sua alma, que o homem não consegue ver, Deus viu. Aquele desejo, quem sabe, de tirar a sua própria vida, que o homem não consegue ver, Deus viu. Aquela traição que o homem não viu, Deus viu. Aquela humilhação que o homem não viu, Deus viu. Aquela afronta, Deus viu. Aquela injustiça, Deus viu. Aquele choro trancado dentro do quarto, Deus viu. Deus viu quando serviram seu nome no almoço. Aquela calúnia ao teu respeito, Deus viu. Aquele desdém e desprezo ao teu respeito, Deus também viu. Mas o melhor de tudo isto é que Deus não está inerte e nem age com indiferença com relação aos nossos problemas. Além de ele ver, assim como ele mostrou para o profeta Ezequiel, que também tinha como objetivo restaurar a nação de Israel, Deus vai agir e intervir com restauração. Eu estou profetizando, Deus vai reestabelecer a sua saúde espiritual, sentimental, emocional e física. O efatá de Deus vai se manifestar. Talvez a enfermidade dentro da tua alma bloqueou a sua audição espiritual, dificultou a sua fala, limitou a sua visão espiritual, mas Deus esta noite está intervindo para restaurar, curar e restabelecer. Recebe a cura para a tua alma. Deus está desfazendo o marco da tristeza, te curando dos traumas, preenchendo as lacunas da sua alma. Recebe a cura para a depressão. Deus está removendo de dentro de você este desejo, este sentimento de tirar a sua própria vida, e está despertando no seu interior o desejo de viver. Olha para cá, Deus vai fazer justiça concernente àquela traição. Onde houve humilhação, haverá exaltação. Onde houve injustiça, haverá justiça. O seu choro será substituído por cânticos de vitória. Deus vai virar a mesa e quebrar os pratos onde serviram o seu nome como cardápio. Te caluniaram, Deus te justificará. Te olharam com desdém, te desprezaram, Deus te honrará. Porque Ele é um Deus que vê além do que o homem pode ver, e não está inerte e nem age com indiferença com relação aos nossos problemas. Quantos podem levantar as mãos e tomar posse? Se você acredita, adore a Deus esta noite.
Aleluia. Olha para cá e preste atenção. Mas ainda no que diz respeito a esta visão dada por Deus para o profeta Ezequiel, é importante salientarmos que a primeira expressão de Ezequiel, ao falar acerca desta visão, foi esta que fizemos menção lendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Então fica evidente de que nesta visão o profeta Ezequiel viu a mão de Deus. Mas eu quero contrapontuar e lhes dizer que se fôssemos nos referir à mão humana, todos vocês vão de convir comigo de que a mão humana é de suma importância para todo e qualquer ser humano. A mão humana é fundamental, a mão humana é ágil, a mão humana é versátil. A palavra versátil significa dizer várias qualidades em determinados ramos de atividade. Imagine você sem a mão. Uma pessoa sem a mão, ela fica impossibilitada de realizar inúmeras atividades. Existe um artigo na legislação brasileira que diz que se uma pessoa, dependendo do ramo que ela atua trabalhando, se esta pessoa perder o polegar da mão, independente de que mão seja, ela deve ser aposentada por invalidez. Logo se percebe a relevância e a importância da mão para o ser humano, sendo a mão de suma importância, fundamental, ágil, versátil e uma parte do corpo com que se trabalha. A mão humana aparece na Bíblia de forma simbólica para indicar variedades de ações. Por exemplo, a Bíblia me faz entender que as mãos eram levantadas em forma de oração, e os teólogos afirmam que a palma das mãos eram inclinadas em direção ao céu em forma de apelo. Segundo de Crônicas, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia informa-nos que Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a congregação de Israel, ele levantou as mãos para orar. A Bíblia me faz entender que as mãos eram postas na cabeça para expressar, desespero, tristeza, angústia, aflição, estado de melancolia, dentre outras coisas do gênero. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 19, a Bíblia apresenta-nos um episódio trágico. Neste episódio, neste cenário da Bíblia, a Bíblia mostra-nos que Tamar, depois de ser abusada pelo seu próprio irmão, Tamar colocou cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, desesperada, triste, angustiada, aflita, em estado de melancolia, gritando e chorando em alta voz. Então observem os senhores e percebam que mãos eram postas na cabeça, justamente para expressar desespero, tristeza, angústia, aflição, estado de melancolia, dentre outras coisas do gênero. A Bíblia também me faz entender que as mãos eram lavadas com água para indicar inocência ou o ato de se isentar de uma responsabilidade. Olha para cá, vocês se lembram do julgamento de Jesus? A Bíblia mostra-nos que Jesus estava diante de Pôncio Pilatos e uma grande multidão assistia ao julgamento de Jesus. Pilatos, observando o perfil de Jesus, entendeu que Jesus não tinha um perfil de alguém que merecesse morrer, de alguém que fosse digno de morte. Olha para mim, preste atenção. A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho estarrecedor, e neste sonho ficou evidente para ela que Jesus era inocente. Ela correu até Pôncio Pilatos e disse: não mexe com este homem não, como se dissesse, absolve-o,
não sentencie. Eu tive um sonho estarrecedor, e neste sonho ficou evidente que Jesus é inocente. Pôncio Pilatos, então, entendendo que de fato Jesus era inocente, mandou trazer outro prisioneiro condenado por nome de Barrabás, porque de acordo com a ocasião da Páscoa, eles tinham o hábito de libertar um prisioneiro condenado por ocasião da festa da Páscoa. Trouxeram Pôncio Pilatos, colocaram ao lado de Jesus a multidão assistindo aquele julgamento. Trouxeram Barrabás, melhor dito, e colocaram ao lado de Jesus a multidão assistindo aquele julgamento. Pôncio Pilatos disse: quem vocês querem que eu vos solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? A multidão começou a se alvoroçar, começaram a tumultuar e começaram a gritar dizendo: soltem Barrabás e crucifica Jesus. Soltem Barrabás e crucifica Jesus. Pôncio Pilatos, observando todo aquele alvoroço, toda aquela bagunça, disse: pois bem, vocês querem crucificar Jesus? Eu não quero ter culpa no que diz respeito ao derramamento do sangue deste homem, que a culpa do sangue dele recaia sobre vocês. Eu lavo as minhas mãos com água, porque eu estou me isentando desta responsabilidade. Olha para cá, mãos na Bíblia eram lavadas com água para indicar inocência, ou o ato de se isentar de uma responsabilidade. Isto quando a Bíblia trata, fala e se refere às mãos do homem. Agora, todas as vezes que vocês lerem na Bíblia a expressão mão de Deus, ou a expressão mão do Senhor, aí o cenário muda de figura, porque quando a Bíblia fala de mão de Deus ou mão do Senhor, a Bíblia está falando de poder absoluto, domínio, comando, controle, autoridade e direção. Eu vou repetir porque eu só ouvi um glória a Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala de mão de Deus ou mão do Senhor, a Bíblia está falando de poder absoluto, domínio, comando, controle, autoridade e direção. Isto significa dizer que não existe mãos mais poderosas do que a mão do nosso Deus. Quem acredita nesta verdade? Não existe mãos mais poderosas do que a mão do nosso Deus. A mão do homem, por mais que seja ágil, versátil e relevante para o ser humano, não tem como se comparar com a mão de Deus. Olha para cá, a mão do homem se cansa, a mão de Deus não se cansa. A mão do homem é fraca, a mão de Deus é forte. A mão do homem é falível, a mão de Deus é infalível. A mão do homem é limitada, a mão de Deus não tem limites. A mão do homem perece, a mão de Deus não perece. A mão do homem é natural, a mão de Deus é sobrenatural. Ouça isto, a mão de Deus é tão sobrenatural que se você ler Jó capítulo 38, versículo 35, no original do hebraico, a ideia do texto é mais ou menos esta aqui: Deus chama os raios e os trovões pelo nome. Os raios e os trovões se apresentam diante dele e dizem: eis-nos aqui. No capítulo 37, versículo 12 do mesmo livro de Jó, a Bíblia mostra-nos que os raios vêm parar na palma das mãos de Deus e são dirigidos pela sua mão e fazem o que lhes manda através da terra. Ou seja, a ideia do original é mais ou menos esta daqui: os raios vêm parar na palma das mãos de Deus. Deus do céu olha para a terra, fixa no alvo que ele quer atingir e assopra por debaixo das nuvens os raios e atinge o alvo que ele quer atingir, porque todo o poder está nas mãos de Deus. Quem acredita nisto? Olha o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 12, na parte A. A Bíblia diz que Deus mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos.
dá para imaginar o tamanho da mão de Deus? Em Abacuque, capítulo 3, versículo 4, está escrito: o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. Em Isaías, capítulo 14, versículo 27, está escrito: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão estendida está, quem a fará voltar atrás? Ouça esta verdade: se Deus decidiu estender as mãos para te abençoar, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar os teus negócios, para abençoar os teus projetos, para abençoar o teu casamento, não há nada nem ninguém que faça com que a mão de Deus retroceda. E eu tenho uma notícia para vós outros esta noite: a mão de Deus está estendida sobre esta casa para abençoar. E se você crê, Ele vai abençoar, e nada nem ninguém fará a mão de Deus retroceder. Quem recebe esta palavra e pode adorar. Deixa eu liberar aqui, dentro do texto bíblico, eu estou falando sobre a mão de Deus. Recebe esta palavra. O que as suas mãos não podem fazer, a mão de Deus pode fazer. Os acessos que as suas mãos não têm, a mão de Deus tem. Onde as suas mãos não alcançam, a mão de Deus alcança. A mão de Deus guarda, guia, cerca, cobre, fortalece. A mão de Deus levanta. A mão de Deus sustenta, a mão de Deus dirige, a mão de Deus renova, a mão de Deus cura, a mão de Deus restaura, a mão de Deus corta o laço, a mão de Deus destrói as muralhas, a mão de Deus leva para o vale, mas a mesma mão que leva para o vale é a mesma mão que sustenta no vale. Oh, a mão de Deus leva para o deserto, mas a mesma mão que leva para o deserto é a mão que sustenta no deserto. Você não vai morrer no vale, você não vai morrer no deserto, você não vai morrer na prova, você não vai morrer na dificuldade. A mão de Deus vai te sustentar, a mão de Deus vai te prover, a mão de Deus vai te garantir. Talvez alguém está dizendo: mas Senhor, eu não aguento mais este deserto, até quando este vale? Assim diz Deus para alguém esta noite: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não vai morrer neste vale e neste deserto, porque a minha mão está no controle de todas as coisas. Quantos podem adorar? Para terminar, olha para cá, é aqui que eu queria chegar. O profeta Ezequiel, observem, ele identifica a posição da mão de Deus. Esta expressão que nós fizemos menção nela: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga: sobre. Mais forte: sobre. Ele está dizendo: veio sobre mim. Esta expressão sobre, de acordo com o dicionário popular da nossa língua, significa dizer estar por cima de. Se a mão do Senhor veio por cima de Ezequiel, porque na verdade é isso que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele está identificando a posição da mão de Deus. Isto significa dizer, obviamente, que Ezequiel está debaixo da mão de Deus. Olha o que ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor. Se a mão do Senhor veio sobre, ele está debaixo. Então pegue esta palavra, pegue esta informação. Não existe posição e lugar melhor para se estar do que debaixo da mão de Deus. Eu devo dizer-lhes ainda: olha para cá e recebe esta palavra. É simples, mas vai servir para o seu elevo espiritual. Não adianta se opor contra quem está debaixo da mão de Deus.
Não adianta se investir contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta tramar contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta maquinar o mal contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta armar emboscadas contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta de forma ardilosa fazer armadilhas contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta fofoca contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta encantamento contra quem está debaixo da mão de Deus. Não adianta feitiço contra quem está debaixo da mão de Deus. Quem está debaixo da mão de Deus está guardado. Quem está debaixo da mão de Deus está protegido. Quem está debaixo da mão de Deus está escondido. Quem está debaixo da mão de Deus está bem amparado. Quem está debaixo da mão de Deus está refugiado no esconderijo do Altíssimo. Quantos estão debaixo? Quantos estão debaixo da mão de Deus? Olha para cá. Termino agora. Se coloque de pés. Quem me ouve, diga amém. Eu pergunto de novo. Quantos estão debaixo da mão de Deus? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Eu vou dizer algo aqui para te provocar e para te fazer pensar. Não é para qualquer um estar debaixo da mão de Deus. Existe uma palavra que contrasta esta palavra sobre. Existe uma palavra antagônica a esta palavra, paradoxal. Foca em mim aqui, ó. Que palavra é esta? É a palavra sob, com B mudo no final. Se sobre é estar por cima de, sob, com B mudo no final, é estar debaixo de. E estar debaixo da mão de alguém significa dizer estar subordinado à autoridade daquela pessoa. É mais ou menos como um adolescente que ainda não atingiu a maioridade. Enquanto ele não atingir a maioridade, ele está subordinado à autoridade dos pais. Sim ou não? Sim ou não? Se o pai disser não, é não. Se o pai disser sim, é sim. Se o pai disser pode ir, pode ir. Se o pai, preste atenção, se o pai disser não pode ir, não pode ir. Eu não posso dizer que estou debaixo da mão de Deus se o pai está dizendo não para mim. Em contrapartida, eu estou dizendo que sim. Ó, para estar debaixo da mão de Deus tem que andar na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Diga transformai-vos. Mais forte, transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta expressão transformai-vos é metanoia no grego, que quando transliterado para o português significa dizer mudança de mente. Estar debaixo da mão de Deus é andar na contramão do mundo através da renovação do entendimento. Sabe o que Deus está dizendo aqui esta noite? Ele vai provocar uma metanoia na sua mente. Vai haver uma mudança de mente. O sistema corrupto e falido deste mundo quer incutir na mente dos adolescentes, das crianças, dos jovens da pós-modernidade, a inversão de valores. Aquilo que é certo está se passando como errado, e aquilo que é errado está certo, e é tudo relativo, não tem problema, depende do ponto de vista de quem olha. Mas a Bíblia continua condenando. O que era pecado há mais de 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. E para você estar debaixo da mão de Deus, você tem que estar subordinado à autoridade dele. E como que é isto?
É mais ou menos como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo? Não é que ele morreu. Ele está usando uma força de expressão, uma linguagem metafórica. Quando ele diz assim: eu não vivo mais eu, ele está dizendo: eu morri para as minhas vontades. Agora eu vivo para fazer a vontade de Deus. Quantos querem estar debaixo da mão de Deus? Está preparada para abrir mão da sua vontade e dar prioridade para a vontade de Deus na sua vida? Quem está preparado? Então pega na mão do irmão que está do seu lado aí. Eu vou orar agora. Esta noite Deus está te dando graça. Olha para cá, não acabei a mensagem ainda. Eu estou entregando a palavra. Olha para cá. Deus está te dando graça para você resistir às tentações. Deus está te dando graça para você suportar, resistir às concupiscências, desejos desenfreados da carne. Deus está te dando força esta noite e graça para você resistir e andar na contramão do mundo. Deus está te dando graça para você vencer os vícios. Eu estou pregando por revelação aqui esta noite. Deus está te dando graça para você abrir mão, se abdicar das suas vontades. Este desejo homoafetivo está caindo por terra aqui esta noite. Deus está dando graça para esta juventude. Aleluia, cadê o Juan? Quando você estava louvando aqui, sentindo a presença de Deus, eu estava te observando. E Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Aleluia, persevere. Deus está te dando graça esta noite. Te dando graça para você romper com as propostas de Satanás para a sua vida. E eu vejo um crescimento espiritual, um desenvolvimento. Vão te olhar e vão ficar admirados com o que Deus vai fazer na sua vida. E se você ficar firme e não sair do lugar da promessa, através de você, Deus vai trabalhar na vida do teu pai. Deus vai te usar na pregação da palavra. Deus vai te usar com autoridade. E quando esta juventude estava louvando aqui, eu chorei. Eu senti muita presença de Deus. Esta pureza, aleluia. Deus está dando graça para vocês aqui esta noite. Viu? Graça para vocês dizerem não para as propostas do inferno. E através do que Deus está fazendo na vida de vocês, outros jovens serão contagiados. E coisas extraordinárias Deus vai fazer nesta casa. É verdade que o vento sopra. E o vento está soprando. Mas Deus diz forte no meu coração: a minha mão está sobre esta igreja. Por mais que não pareça, mas Deus está trabalhando de forma extraordinária neste lugar. Deus vai transformar pessoas aqui. Olha para cá. Essa metanoia que eu estou falando aqui, esta mudança de pensamento, Deus vai converter pessoas na mente aqui. E Deus vai proporcionar conversões radicais. Eu vejo pessoas sendo transformadas radicalmente. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não é a mesma de antes. Não. Você não anda como antes. Você não se veste como antes. Você não fala como antes. Até o seu glória a Deus está diferente. Há uma transformação sobrenatural do céu que desce. Almas vão se render aqui neste lugar. É muito difícil. Pega o microfone agora. É muito difícil.
É muito difícil. Eu prego a palavra, a maior revelação é a palavra, eu entregar profecias assim. Mas o céu está me incomodando. Deus vai trazer um novo tempo para esta igreja. Um novo tempo. Um tempo de avivamento. Um vento favorável vai soprar. E tudo aquilo que é oposição maligna que tem se levantado vai cair por terra. E eu estou vendo aqui, Deus vai levar esta congregação aqui para um lugar maior. Você crê nisto aqui? Você acredita nisto? Você recebe esta palavra? Então contem os dias. Deus vai fazer reviravolta na terra. Vai trazer recursos de onde vocês menos esperam. Deus vai trazer para cá pessoas de condições, patrocinadores da obra de Deus, mantenedores da obra de Deus. E o tempo aqui está se findando neste lugar. Um novo tempo Deus traz para este lugar. Quantos creem? Pegue na mão do seu irmão agora. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã agora. Há um renovo de Deus para estas adolescentes, para estes jovens, para esta igreja. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Isto, deixa Deus te renovar. Louvar-te é bem mais do que mereço, e adorar-te é mais tudo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu e que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar sobre ti os meus anseios, oh Senhor, como eu dependo de ti. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem quer. Abra o meu coração. Cante bem forte para me curar. Para me curar. Para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor. Meu coração. Dê um abraço em alguém agora. Dê um abraço em alguém agora. Não solte. Não solte. Senhor, neste abraço renova esta moça. Neste abraço renova este rapaz, esta irmã, este irmão, esta jovem. Senhor, a tua graça está sobre nós neste lugar. E nós cremos no poder da palavra pregada. Eu creio no teu poder renovador que se manifesta sobre este lugar. Eu creio, Senhor, em brasas vivas que são tiradas do altar e que repousam sobre a nossa cabeça. Senhor, que este renovo, Senhor, que o Senhor está trazendo esta noite, que desperta esta moça, que venha despertar esta jovem, Senhor, que venha despertá-los, ó Deus, para que eles venham andar na contramão do mundo, subordinados a Ti, subordinados à Sua autoridade, debaixo da Sua onipotente mão. Dê graça, Senhor, para esta moça, para este rapaz, para este irmão, para esta irmã. Dai-nos graça para renunciarmos,
para andarmos, Senhor, no centro da tua vontade. Ó Pai, se tu estás nestas palavras, renove agora, renove agora, renove agora, renove agora. Seja renovado, seja renovado. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Quantos creem no renovo da parte de Deus? Diga glória a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Quantos foram edificados esta noite e podem aplaudir ao Senhor com toda a força? Assim faça. Saúde da amada igreja, que a paz do Senhor. A presença de Deus está nesse lugar. Amém. Muito obrigado pelos grupos, pelos convidados que vieram. Muito obrigado pelos grupos, pelos pastores, pelos líderes. Que Deus venha usar vocês grandemente. E eu passo a direção para o pastor Bill para estar falando a palavra. Amém. Glória a Deus. Que festa bonita, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Jovens na contramão do mundo. Existe um ditado que na contramão da lógica é quando se trata de falar de coisas que não está bem. Contramão da lógica porque alguma coisa não está bem. Amém? Então agora os jovens estão na contramão do mundo. Porque o amor do mundo não faz parte dos jovens. Amém? Mas o amor do Pai está sobre os jovens. Eu quero agradecer a todo mundo que vieram aqui, todos os irmãos, né? O meu filho Moisés, ele congrega na Assembleia de Deus. Que setor? Setor número 6. Amém? Do Belém. Glória a Deus. Oséias está na igreja. Qual é a igreja do Oséias? Esqueci o nome agora. Amém, irmãos? Então, todos estão na obra de Deus. Amém? É importante permanecer. Os jovens estão de parabéns. Os pastores sejam bem-vindos. Os irmãos. Amém? Eu estava em outra igreja onde nós temos uma congregação lá no Jardim Miriam, mas aqui nós continuamos. Deus falou que vai crescer. Se Deus falou que vai crescer, quem sou eu para impedir a obra de Deus? Amém? Se Deus falou que vai se estender, quem sou eu para querer pôr a mão onde Deus coloca? Amém, irmãos? Ai de mim se eu colocar a mão para não crescer. E ai de mim se eu não fizer por onde crescer. Eu tenho que fazer por onde crescer, porque a obra vai crescer. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não transformai-vos o sentimento com as coisas do mundo. Amém? Isso é metanoia. Meta vai acima, além da realidade. Noia, mente. Quem tem noia aqui, diga amém. Todos nós temos uma noia, a mente. Aquele noia, eu tenho uma mente de Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos terminar. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, jovens. Parabéns mais uma vez. Obreiros que vieram. Amanhã continua, Alice? Amanhã continua? Amanhã continua o culto aqui dos jovens? É o encerramento amanhã? Amanhã é o encerramento. Imperdível, não faltem. Amém, pastor Keis? Tem cantina. Tem o que hoje de cantina? Está quanto bolo no pote? Olha aí. É tudo com preço bem baratinho. Irmãos, é para ajudar na obra missionária. Amém? Então, olha, amanhã continua. Parabéns pela Adila também, que ficou aqui a tarde toda, né? Confeccionando, limpando a igreja, pintando. Amém? Então, de parabéns todos. Eu não tenho o que falar, sem palavras. Amém, irmãos? Eu só tenho uma coisa para falar. Continue, parar jamais, continuar sempre. Amém, irmãos? Os jovens estudem. Esse rapaz, você, isso. Como se chama? Como? Seu pai está aí?
Não? E a sua mãe? Também não? Deixa eu falar uma coisa. Conforme o Moisés estava pregando, eu vi um livro descendo sobre você. 2 Timóteo 2,15 para você. Procure te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de quem não tem sido bem, mas que maneje bem a palavra da verdade. Deus vai te usar muito na palavra também. Amém? Deus te chamou para uma obra. O diabo já tentou lhe tirar a vida, mas não conseguiu. Amém? Não era para você estar vivo hoje. Não é isso mesmo? Então Deus está no controle. Agindo Deus, quem impedirá? Ele manda ele dizer assim, ó, que ele vai te levantar. Se prepare. Amém? E vai ser na palavra. Vai ser louvando bem, veja, ser inspirado no louvor, mas vai ser muito mais na palavra. Amém? Ele chamou para uma grande obra. Eu não quero continuar. Vamos terminar então, ficar de pé, fazer uma oração que já são 22h08. Os irmãos orem por nós, porque o vizinho aí quer processar a igreja, quer processar o dono. Amém? E o vizinho já está levantando, já por várias vezes chamou a polícia para nós. Amém? Já chamou a polícia, já foi na bocada lá para falar com o gerente do banco, o gerente lá da bocada, foram lá falar da igreja aqui, me chamaram lá, irmãos, tirei tudo de letra, não tenho por que correr. Amém, irmãos? Deus nos dá autonomia e autoridade. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é tirar a nossa autoridade, irmãos. A autoridade que Deus nos deu é mais do que a polícia. Sim. O juiz tem a autoridade dele lá, mas ele não pode tirar a minha, e nem eu posso tirar dele. Amém? Existe uma hierarquia. Amém, irmãos? O ministro, ele é juiz de paz. Amém? Capelão. Amém? Amém, irmãos? Nós temos a legalidade dentro das leis. Deus abençoe. Vamos orar pelo David, que ele não está muito bem. Amém? Acho que ele pegou uma gripe, contraiu uma gripe crônica. Mas nós estamos continuando orando. Amém, irmãos? Para Deus dar saúde para o David. Vamos orar. Senhor, meu Pai, maravilhoso Deus, dê a bênção, saúde para o David. Senhor, coloque tuas mãos agora. Eu creio no milagre. Eu creio que a partir desse momento o Senhor vai entrar com providência. Libere a bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, eu creio na cura, no milagre, que ele vai ficar bem daqui a pouco. Porque, ó Deus, os sinais seguirão aqueles que creem em meio à perseguição, em meio às lutas, mas o Senhor é o Deus que vive e reina, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar? Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, operando Deus, que Deus possa resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Boa semana, bom fim de semana, que Deus te honre. Amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus.